Programa Um Novo Olhar. Olá, uma ótima tarde para você que acompanha o programa Um Novo Olhar. Gente, no programa de hoje nós vamos falar sobre a importância da mentoria financeira. O que é? Primeiro vem essa pergunta, né? Meu Deus, esse nome, o que que é? E quais são os benefícios? Nós vamos falar sobre isso. Então, início de ano é sempre uma boa reflexão, não é mesmo? E para ter esse papo e responder as perguntas também que vocês nos enviam, e a gente já deixa aqui o nosso agradecimento pela audiência, pela participação, pelas perguntas, pelos comentários de vocês, eu vou chamar a Patrícia Sataki. A Patrícia, gente, ela é uma fofa, ela é formada em Economia e Educação Financeira. Ela trabalha há 22 anos no setor financeiro. Então, ela tem uma bagagem, assim, muito linda no campo do mercado financeiro, né? E hoje, atualmente, ela está cursando também Constelação Familiar, do curso da Delmar, com a Delmar, e está no Instituto desde ali de setembro de 2023, né? Do ano passado. Faz parte também do Instituto, da equipe do Instituto. Então, gostaria de chamar ela. Boa tarde, Pati. Boa tarde, Fê. Muito obrigada. Gratidão por esse momento, por essa abertura e por poder trazer aqui esse assunto que é tão relevante para todo mundo. Para iniciarmos, assim, eu acho que seria interessante, né, dar um contexto, dar um pouquinho do que é a mentoria financeira, o processo de mentoria para o pessoal. Então, como que funciona, Paty, o processo de mentoria? Como que se desenvolve de fato na prática? Hoje a gente ouve muito falar nessa palavra mentoria, né? Ai, mentoria de saúde, mentoria de finanças, mentoria para mulheres. Então, o processo de mentoria, ele está sendo muito difundido e muito valorizado, e ele nada mais é, em resumo, do que uma pessoa com mais experiência numa área que vai passar os seus conhecimentos para uma pessoa com menos experiência, né? Então, é um processo totalmente de pessoa para pessoa, de mentor para mentorado, né? E ele tem essa abertura, né? De passar as experiências. Ou seja, eu costumo falar que o mentor é a pessoa que andou para as outras pessoas poderem correr hoje. Então, se for dar um exemplo muito claro é esse. Eu gosto muito de usar essa frase, né? Sobre as mentorias. Que interessante, né? E eu vejo também, Paty, de um suporte, mas é como você falou, né? É uma pessoa que caminhou, teve todo um processo, uma jornada, e hoje ela consegue estar nesse lugar de oferecer esse suporte, né? E isso é muito importante. Eu falo, eu como jovem, gente, 23 anos, eu sinto a importância de ter esse olhar detalhado, cuidadoso, cauteloso para as nossas questões financeiras, né? Para o nosso financeiro. E, Paty, eu E já vou puxar aqui uma pergunta da Flávia Moraes, da Zona Norte, que ela diz assim: quais são os benefícios de uma mentoria financeira? olha, eu acho que o principal benefício da mentoria, como ele é um processo de aprendizado, onde você passa, né, para o mentorado, tudo aquilo que você já conhece, ou seja, que você já aprendeu com seus erros e com seus acertos, a pessoa tem uma autonomia financeira. Ou seja, não é só você, assim como num curso, como num treinamento, que os assuntos são abrangentes, mas é aquela personalização, né? De você entender as questões do mentorado, entender quais são as dificuldades, quais são as potencialidades, né? E aí a pessoa ter uma autonomia. No final do processo, a pessoa tem que ser autônoma financeiramente. Ela tem que saber qual é a postura dela mediante suas finanças, mediante as instituições financeiras, né? Ter total conhecimento, né, da vida financeira dela, como está hoje, né, como ela pode estar amanhã e como ela quer que esteja no futuro. Então, eu acho que a maior contribuição das mentorias financeiras no processo individual de uma pessoa é a questão da autonomia, da postura e do conhecimento das suas finanças. Que demais! E olha, enquanto você estava falando, me veio também essa dúvida. E eu também já vou puxar, porque o Renato da Silva, do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, pergunta assim: quem pode fazer a mentoria financeira? E eu também fiquei com essa curiosidade. É indicado para quem, Paty? É muito relevante essa pergunta, porque assim,
dá uma impressão que só pessoas que estão no mercado de trabalho, pessoas que são assalariadas, e não tem nada a ver. Ou seja, pessoas jovens, né? Jovens que não estão no mercado de trabalho, mas já têm sua conta corrente, já têm sua mesada, alguns já estão ensaiando investimentos, né? Ou seja, eu costumo dizer que qualquer pessoa com CPF pode trabalhar com mentoria financeira, pode se inscrever para uma mentoria financeira. E a mentoria financeira, o que ela vai trazer para você? Ela vai trazer as habilidades que você precisa ter para lidar com o dinheiro. E isso eu acho que já precisa vir já de muito cedo, né? A gente tem na grade curricular de algumas escolas já a educação financeira como um ensinamento, como uma matéria, e eu acho que isso já tem que começar realmente com as crianças, né? A gente em casa precisa dar esse exemplo para eles, né? De como saber lidar com o dinheiro, mas qualquer pessoa pode se inscrever na mentoria, inclusive pessoas que já estão fora do mercado de trabalho, pessoas aposentadas, né, para saber como lidar com aquilo, o patrimônio que foi feito, o plano sucessório. Então, assim, a mentoria, ela é para todos, né? Então, a partir do momento que a pessoa tem uma responsabilidade financeira, que ela tenha um CPF, que ela já esteja, né, com uma conta corrente aberta ou com algum tipo de investimento, ela já pode participar da mentoria. E é um processo muito interessante que é de desenvolvimento pessoal. Então, é válido para todos. Que demais, gente, essa pergunta realmente foi muito interessante. Olha, isso é informação de ouro, é para todos, em todos os momentos Sim. da sua vida. Então, né, Paty? Exatamente, pessoas assalariadas, pessoas que são empreendedoras, né? As pessoas que trabalham, são autônomas, empresários. Então, assim, pelo menos a mentoria que eu ofereço, né? Ela é para o conhecimento da sua finança, um conhecimento profundo. Então, independente se você está empregando o seu dinheiro no seu trabalho, ou se você é uma pessoa assalariada. Então, assim, é muito interessante porque o processo ele é pessoal e ele é personalizado. Então, a partir do momento que você tem contato com finanças, você já pode se inscrever para uma mentoria. Olha, a Caroline Matos, de Osasco, ela diz assim, a pergunta, quanto tempo dura em média esse processo de mentoria financeira? Paty, interessante também sua pergunta, Caroline. Sim, sim. A pessoa tem bastante dúvidas, né? Porque tem gente que acha que com uma sessão vai resolver a vida financeira inteira, né? E não é bem assim, né? Então, assim, para começar do zero, né? Uma pessoa que realmente não tem o contato, que ela mantém uma distância por algum motivo. Então, começando do zero, de 2 a 3 meses, encontros quinzenais, né? E a mentoria nada mais é do que uma conversa. Então, essa troca de experiência, esse aconselhamento, essas provocações que muitas vezes eu faço, ela também abre um espaço também para dúvida, né? Do pessoal, as pessoas trazem bastante dúvida, também trazem ideias novas. Ai, vale a pena fazer isso? Então, é realmente uma troca e não deixa de ser uma conversa. Mas essa conversa, ela também aborda vários temas, né? Então, a gente passa desde a organização financeira, também a parte de formação de patrimônio para quem ainda não tem, né? E quem tem, como administrá-lo, como fazer um plano sucessório. Também a parte de crenças, eu gosto de falar bastante da parte de crenças, a parte do mindset financeiro, que é uma parte também legal, envolve um pouco de neurociência. E também a parte dos investimentos, né? Que investir é para todos, e aí a gente descobre que é uma coisa muito fácil e é uma coisa muito prazerosa também. Ô, Paty, eu gostaria de fazer só uma pausa aqui nas nossas perguntas, porque eu gostaria de trazer o meu relato. Eu tive há muito tempo atrás, acho que logo quando literalmente eu iniciei minha vida financeira, eu comecei a trabalhar com 17 anos, e aos 18 eu lembro que eu fui numa ONG que oferecia acompanhamento financeiro. Não era nem mentoria, era o nome de acompanhamento financeiro. Eu achei curioso e me inscrevi. Falei, quero fazer, né? Então eu iniciei. Até hoje, nossa, eu lembro, eu tenho uma gratidão imensa pela profissional, porque mudou mesmo a minha forma de olhar para o meu dinheiro, né? Naquele momento eu tinha é, 17, 18 anos, mas eu fui tendo um olhar de, sabe assim, de balanço, de equilíbrio, sabe? Então, até hoje, né? E é claro, acho que isso que você trouxe também, né, Paty? É, não é em uma conversa que você cessa tudo, você resolve tudo. Não. Acho que os aprendizados que você vai adquirindo durante o processo, você vai guardando e vai colocando em prática na sua vida, é rotineira, assim, para sempre.
né? Então, até hoje, às vezes me vem uma ideia, uma reflexão de gente. Ela fazia muito essa pergunta, assim, ela falava, Fernanda, vai comprar alguma coisa? Vai, né, usar o seu dinheiro? Sempre se pergunta da onde está vindo a vontade, né? Da onde está o impulso. Isso eu achava muito interessante, porque até hoje eu tenho isso, viu, Paty? Às vezes eu quero comprar uma roupa, alguma coisa, eu falo, gente, peraí, da onde que tá vindo? Sabe, o lance do equilíbrio? Então, gostaria de trazer meu relato, porque para mim foi muito bom. É Pode muito falar. importante você falar isso, porque como é importante o jovem, no início no seu contato, né, com essa questão financeira, ter realmente uma orientação, que muitas vezes a gente não tem em casa, a gente não viu muito essa organização, a gente não viu na escola. Então, como é importante ter esse papel da orientação, né, e a orientação personalizada, porque ela fazia as perguntas que eram para você, e você carrega essas perguntas até hoje. Antes de vir para cá, eu pensando em toda essa minha trajetória, quando eu entrego, né, ao longo lá dos 3 meses que a gente faz a última sessão, que fala lá na sessão bônus, né, faz um apanhado de tudo, das conquistas que a pessoa teve naquele processo, porque, na verdade, a mentoria ela é um processo, ela é uma jornada, né? No primeiro encontro, eu faço uma anamnese financeira, por se dizer assim. Então, eu quero entender as questões da pessoa, eu quero entrar profundamente nisso. Então a gente faz o esboço daquilo que dentro dos 3 meses a gente vai caminhar junto, aonde que a pessoa pode chegar. Então, na última sessão, quando a gente lista as conquistas que eu entrego, é meio que até uma visualização mesmo, de entregar essa pessoa para o mundo, porque aí ela vai ter que andar sozinha, né? Mas ela vai carregar o quê? As perguntas que eu fiz, né? As conversas que a gente teve, as experiências minhas até, que eu passo muito para eles, experiências de outros mentorados que a gente não fala, tem o sigilo, mas que a gente acaba compartilhando, para que a pessoa entenda melhor o processo. Então, ao longo dos 3 meses, quando eu entrego a pessoa, é aquele sentimento de dever cumprido. Ela vai fazer melhor do que ela faria há 3 meses atrás, em qualquer ponto que ela estiver. Então, para os jovens, isso é incrível, né? Então, assim, os bancos, ao abrir conta corrente, deveriam fazer essa orientação. As empresas que contratam jovens, né, deveriam também dar esse tipo de suporte. E algumas empresas já dão, né, algumas coisas relacionadas ao RH, como se fosse uma integração. Então, eu acho que essa questão financeira, principalmente para os brasileiros, ela está tão urgente e ela precisa começar muito cedo, para que pessoas, assim como você, se lembrem dessa orientação e carreguem, sabe, aquela vozinha que fica ali como se fosse uma segunda voz depois da consciência, fala assim, olha, é legal isso, vale a pena você fazer isso, da onde está vindo esse recurso. Então, assim, são coisas que eu, pela minha experiência de trabalhar com pessoas de orientação financeira, as pessoas me dizem que elas ouvem realmente essas orientações, essas vozes depois, numa tomada de decisão, né? Decisões importantes, às vezes, fazer um financiamento de uma casa, então, a pessoa ela ouve essa voz novamente. Eu acho que o papel da mentoria é muito esse, né? Depois que você entrega a pessoa depois do processo, você quer que ela caminhe. Às vezes ela volta, né? Com alguma questão, a gente também orienta. Então, é um processo contínuo. Eu acho que isso é propósito de vida. É sensacional. Mas eu vou dar uma pausinha aqui, Paty, para falar um pouquinho da parceria, falar e reforçar, né, gente, sempre a parceria que nós do Instituto Evoluir temos com a FEAL. E lembrar que os sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. Então, gente, hoje nós estamos falando de um serviço que está disponível no Instituto. Olha que delícia! Que o Instituto coloca a serviço para olhar. A equipe do Instituto, inclusive a Paty, se coloca a serviço para olhar para esse campo. Então, se interessou, dá uma entrada no site, já sabe o nome da parte, liga no instituto, entre em contato e corre, porque vocês têm 15% de desconto em todos os serviços, tá? Então eu deixo aqui também, para você que está nos assistindo e nos ouvindo, um convite para fazer parte dessa nossa rede de amigos, que compartilham bem aqui na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Vocês possam, dentro do possível, nos ajudar a manter essa programação que auxilia você e tantas outras pessoas no ar. E aí tem duas formas. Você pode colaborar espontaneamente pelo Pix, que o número é 11 9 7261 0272. Repetir.
DDD 11 97261 0272, de uma maneira tranquila e segura. Ou, se você preferir, você pode entrar no site da FEAL, que é feal.colabore.org. E lá você vai obter todas as informações para se tornar um sócio. Legal? Muito bem, seguindo aqui, Paty, com as nossas perguntinhas. O André Alves, de Marília. Ai, gente, que fofo. Ele pergunta assim: quais os tipos de mentoria financeira que você aplica especificamente? Legal também, é uma pergunta que tenho bastante dúvida. Os formatos de mentoria, né, como é um formato personalizado, então geralmente os que atendem, a grande maioria, é a mentoria financeira individual, a mentoria financeira para casais, que também é super rico, a mentoria financeira para tomada de decisão, ou seja, eu quero a mentoria só para tomar uma decisão se eu vou fazer um investimento, se eu vou fazer um financiamento, se eu vou quitar o meu financiamento, se eu vou vender o meu patrimônio. Então as pessoas também trazem essas questões, tá? E eu atendo da melhor forma possível. E também a mentoria para empreendedores. Às vezes a pessoa olha assim e fala, ai, mentoria financeira pessoal, mas o empreendedor, ele também tem muita questão, né? Ele precisa ter uma questão da previsibilidade financeira, como que ele faz isso, né? Ele é uma pessoa que um mês recebe um valor, outro mês não recebe, ou então recebe mais. Então, assim, trazer essa previsibilidade, né? Também a questão de reajuste de contrato, que aí são pontos mais específicos, né? Reajustar um contrato, como que eu faço para precificar o meu produto e aplicar um índice lá para um contrato de X período. Então, também trazem essa questão, porque como eu tive esses mais de 20 anos no mercado financeiro, são questões corriqueiras que para a maioria das pessoas não é, né? Que índice utilizar, como olhar a taxa Selic. Então, tudo isso é também trazido como questão, né, para as mentorias financeiras, e também a gente consegue atender. Ô, Paty, sabe uma coisa que quando você estava falando, assim, que me veio? Às vezes, por diversos motivos, né, dentro de cada contexto e realidade, quando a gente olha, assim, para o campo financeiro, né, você falou dessas questões de nomes específicos, enfim, às vezes pode assustar a gente por não conhecer, né, pelo desconhecimento. E aí a gente nem. Ai, você fala, ai, nem sei o que é isso, passa, né? Você nem se preocupa. Então, estou trazendo isso porque eu achei muito interessante, porque a sua fala vai dando uma luz, você vai falando, gente, peraí, não é um bicho de sete cabeças, espera, dá para entender, dá para, sabe, vai aproximando esse assunto da gente. A mentoria, qual que é o papel do mentor? É realmente aproximar, é tirar todo aquele medo, né, todo aquele anseio. Nossa, eu preciso ir lá no banco. Qual é a postura que eu vou ter junto ao gerente? A postura de dono do seu dinheiro. Você vai chegar lá e vai falar: eu quero saber o que está acontecendo. Então, assim, é isso que eu procuro abordar bastante na mentoria. Tá? Então, trazer isso para a realidade, trazer o investimento, explicar para as pessoas o que é uma taxa Selic, o que é, como que os bancos remuneram, por que quando eu pego um empréstimo a taxa de juros é altíssima e por que quando eu invisto a taxa é baixa. Então, assim, são esses tipos de provocações, esses tipos de experiências que eu trago para a mentoria, e quando a pessoa sai no final do processo, ela fala: posso gerir os meus fluxos financeiros sozinha, sem o menor problema. Não preciso mais deixar na mão do banco, do corretor, de ninguém, do marido, fica tudo certo. O dinheiro é meu e eu tenho como administrá-lo tranquilamente. Que legal! Olha, gente, uau, que conversa que tá sendo, hein? Meu Deus, você me deu uma noção de protagonismo, sabe, da vida financeira. Nossa, Paty, que demais. Ó, mas eu quero seguir aqui, nós estamos caminhando para o finalzinho da nossa conversa, gente, passa muito rápido. Mas a Ana Maria, da Penha, Zona Leste, fez uma pergunta muito interessante. Ela fala assim: qual é o seu olhar? Qual que é o olhar que você aplica nas mentorias financeiras, Paty? Eu costumo dizer que é a cereja do bolo, né? A minha parceria com o Instituto, né? E trazer esse olhar integral, né? Eu estar fazendo a formação em constelação, então, assim, não é um simples planejador, não é uma planilha financeira, não é só uma organização financeira. Então, eu costumo dizer que resultado financeiro é
80% emocional e 20% é número. Então, vai ser olhada essa questão, né? De como que está seu emocional, como que estão as suas crenças, como que você toma a decisão, e aí eu trago essa questão da neurociência, que é um assunto que é bastante interessante, como que a gente toma a decisão, né, dentro da nossa mente, e esse olhar integral. Então, o diferencial é isso, é aliar as questões de permissão, a questão de lealdade, né, ancestralidade, o que que eu estou fazendo, o que aconteceu na minha família com relação ao dinheiro. Então, esse é o diferencial, não é somente passar conhecimento financeiro, habilidade financeira, mas também trazer essa questão do emocional, essa questão da tomada de decisão, de tudo que ocorre dentro da gente, né? E que muitas vezes a gente honra por amor. Então, às vezes, o nosso financeiro não está indo bem, porque a gente não tem uma permissão, a gente não se permite, né? Ou então aconteceu alguma coisa na nossa família que a gente acaba levando e honrando de gerações em gerações. Olha, gente, e realmente, viu, Paty? Eu acho que esse é um assunto que dá pano para manga e daria até um outro programa. Eu tô sentindo que daria um outro programa, porque quando a gente conecta a psicologia, né, a questão das emoções, dos sentimentos, das crenças que vêm de família, né, crenças internas, com a nossa relação com o dinheiro, com o financeiro, gente, sim, tudo faz sentido. Tudo vai fazendo sentido. Então, olha, Paty, eu não vou esquecer, já joga aqui a proposta no ao vivo, um programa novo, porque eu acho que rola, viu? Esse foi pouco, né, Fê? Esse foi pouco, o papo estava muito bom e esse foi pouco. Mas, Paty, já caminhando para o finalzinho, gostaria de devolver a palavra para você trazer agora uma dica, fazer esse fechamento. Gostaria de deixar uma dica, assim, para a gente ter um olhar mais saudável mesmo, né? E equilibrado com a nossa parte financeira. Uma coisa que eu falo para todos, né? Na primeira sessão, eu falo: cuidem da sua parte emocional, cuidem das suas questões, porque o que eu vou estar ali trocando vai ser habilidade financeira, vai ser como se organizar, como tomar uma decisão de investimento, como até se preparar para tomar grandes decisões. Mas a gente tem que estar com a nossa parte emocional, ela tem que estar legal. Então, assim, procurar um bom profissional de finanças para essa área, mas também não deixar de descuidar das terapias, da parte espiritual. Então, assim, a gente compra com emoção. Geralmente a gente compra um remédio para uma dor, um remédio para uma culpa, um remédio para questões emocionais. O dinheiro, ele é totalmente emocional. E quando você é, tem consciência disso, você traz isso para o consciente, aí fica muito mais fácil. Desbloqueia um monte de coisa e você consegue acessar a prosperidade, porque a prosperidade é um campo que está disponível, né? Só que muita gente às vezes tem medo, às vezes a pessoa sente o culpa e não acessa. Então, ele está aí para todos, mas o recado que eu tenho que dar para vocês, ter uma vida realmente saudável, é cuidar da parte emocional, olhar para dentro mesmo, e aí realmente você está preparado para traçar essa jornada financeira que pode ser linda e pode ser até o final da sua vida, ou seja, ela é para sempre. Uma vez que você aprende, é igual andar de bicicleta, não tem como esquecer mais. Gente, que maravilha! Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: olha, ela entregou tudo sem prometer nada. Paty, foi você hoje. Você entregou tudo! Tudo, 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 tudo mesmo. Foi muito gostoso. Quero agradecer de verdade pela, por você ter aceitado o convite, por você ter se colocado aqui, à disposição, né, aberta para compartilhar o seu conhecimento que você tem durante todo esse tempo, né, de experiência dentro do ramo financeiro. Obrigada mesmo, viu, Paty? É uma honra ter essa conversa com você. Obrigada, viu? Imagina, gratidão, muito obrigada. Gente, então, ó, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Quero também agradecer, né? Não posso deixar de agradecer a produção do programa Um Novo Olhar, Thaís Cabenguele, Henrique, toda a equipe técnica. Um beijo carinhoso em vocês. Vocês são demais, de verdade. Nos dão todo o suporte para entregar o melhor para vocês que estão aí nos assistindo e nos ouvindo. E semana que vem nós teremos mais um programa com mais um tema maravilhoso, imperdível. Eu espero vocês. Super beijo.
Você acompanhou Um Novo Olhar.